ao conhecimento do grande público, que é o seguinte: no último fim de semana, um condutor de chapa, ali na linha que passa pelas Maotas, mais concretamente na zona do Romão, deixou o seu chapa estacionado junto à linha férrea, com passageiros lá dentro do chapa, e foi tomar uma sopa. E, portanto, veio o comboio, atropelou o chapa e atropelou as pessoas, claro, que estavam dentro do chapa. A questão é esta: até onde foi, ou até onde, em que patamar está o nosso desprezo pela vida humana, quando um chapa deixa o seu carro na linha férrea e não se preocupa com os comboios que exatamente passam na mesma linha férrea. Isto mostra-nos os patamares de dignidade, de moral, de todas as coisas. Um segundo ponto que também me parece importante é que eu achava que esta seria uma notícia de grande impacto social, de condenação, de análise sociológica, antropológica, de tomada de posição das associações dos chapeiros, dos peões, das organizações do consumidor, até da própria polícia e dos caminhos de ferro, e a notícia passou mais ou menos despercebida, ou seja, uma coisa tão insólita, uma ação de tão grande desprezo pela vida humana e pelos utentes dos chapas, passou praticamente despercebida do grande público e, portanto, da análise e de uma reflexão que eu acho que uma situação desta natureza deve merecer por parte dos cidadãos. Uma espécie de sacralização que nós estamos a viver nos tempos modernos, que é a trivialização da morte. O Zé Jaime escolheu como assunto da semana o relatório do FMI sobre as perspectivas económicas para a África subsaariana. Muito boa noite. Voltamos a este tema outra vez por uma razão muito simples. Há dois pontos que esta apresentação feita esta semana destaca: a questão da dívida pública, mais uma vez. Portanto, Moçambique indicando como sendo um dos países com uma das maiores dívidas públicas da África subsaariana. Mas, ao mesmo tempo, argumenta-se que esta dívida, apesar de tudo, é uma dívida sustentável, mas com uma condição: é o pressuposto de que as receitas que vêm dos recursos naturais, portanto, é que torna esta dívida potencialmente sustentável. Ora, nós temos que ter em conta que há alguns anos, uns 2, 3 anos ou mais, as projeções também contavam com a possibilidade de termos receitas substanciais também da exploração do carvão. E depois vimos que os preços baixaram drasticamente. Digo isto porque mesmo que haja a perspectiva de nós termos uma dívida sustentável, é preciso ter em conta que é uma coisa condicional. Portanto, depende de como o preço do gás for nos próximos tempos. Outro ponto que me chamou ainda a atenção é a reiteração da questão da priorização dos investimentos públicos. A questão de porque é que, por exemplo, a ponte Maputo-Catembe, a estrada circular, tornam-se projetos prioritários em relação a outros. E em relação a isso, o que eu tenho aqui a dizer, e penso que deve ser um assunto para uma reflexão, é o fato desta priorização não ser apenas uma questão de erro técnico. Muitas vezes ela decorre de um elemento ao qual não prestamos atenção. A existência de um processo de tomada de decisão que muitas vezes é influenciado por grupos de interesse. Isto faz com que muitas vezes se tome decisões de investimento público ineficientes, como algumas que nós vimos. Por exemplo, porque é que o nosso país, há cerca de 4 anos, organizou os Jogos
africanos é apenas 2 anos, quando normalmente isso é feito em 4 anos, que ganhou. Quer dizer, então, penso que também é importante que nós discutamos essencialmente uma potencial influência que pode estar a existir. Isso não só aqui, existe em todas as partes do mundo, de um efeito nefasto, de uma influência de grupos de interesse que depois podem fazer com que se tome decisões de investimento público ineficientes. A questão do interesse público versus interesses grupais. Exato. Norteiam muitas vezes o Estado. Muito bem, vamos avançar para o primeiro tema. Vamos olhar para a visita do presidente sul-africano Jacob Zuma, esteve em Maputo, fez uma espécie de meia-culpa em relação a tudo aquilo que se passou. Fernando, quero ouvir o seu comentário. Bem, eu acho que foi importante a visita de Jacob Zuma a Moçambique, embora também sinta que há muitas vozes discordantes em relação a esta visita, inclusivamente, e assim, o próprio formato leva a essa incompreensão e leva a essa hostilidade em relação à visita, nomeadamente, em termos protocolares, não é Zuma que se faz convidado e vem a Moçambique. Portanto, é o presidente anfitrião que faz o convite e é assim que é anunciado. Mas, de facto, aquilo que aconteceu na prática não foi isso. Foi Zuma expressou interesse em vir a Moçambique. Aliás, ele vai visitar outros países por causa de algum modo, afastar essa onda de negativismo em relação ao seu país e, portanto, o governo de Moçambique achou que era um momento oportuno. Mas isto não deixa de muitas pessoas não concordarem com a visita, não concordarem com todas estas galas protocolares que um chefe de Estado é alvo, e nomeadamente Zuma, não obstante a relação muito particular e especial que há com o presidente Zuma. Por outro lado, também, isto não está muito longe daquilo que é a matriz oficial moçambicana. Zuma não foi alvo de nenhuma hostilidade, de nenhum discurso hostil, foi tratado com muita dignidade, com muito respeito, que é o estilo moçambicano. Não havia cartazes no aeroporto, nas ruas, nas recepções, ou seja, nos sítios onde passou, e aquilo que podemos ver como o aspecto mais crítico público é a declaração do Ministro dos Negócios Estrangeiros a dizer que as deportações têm que ser melhor coordenadas. Ora, isto já o falámos aqui, as deportações sempre existiram, elas ocorrem quase todos os meses e nunca vimos os governantes de Moçambique protestarem contra as deportações, ironicamente. Para todos os efeitos, apesar desta ser uma visita de Estado com todos aqueles protocolos que nós sabemos, toda aquela diplomacia, houve ali algumas mensagens que é preciso realçar. Não. Já o Fernando falou das mensagens do Ministro dos Negócios Estrangeiros, que aliás já o tinha feito uma semana antes, voltou a fazê-lo. O próprio chefe de Estado, nomeadamente no jantar de gala, no banquete que foi oferecido, ainda aqui muito polite, houve ali uma mensagem que foi enviada no sentido de aguardamos o resultado das investigações sobre aquilo que aconteceu e que esta situação não pode continuar desta maneira. Não, até que ponto isto acha que pode surtir efeito? Não, a questão é a seguinte, Zuma também, publicamente, se bem que pediu desculpas, disse que pedia desculpas por um punhado de sul-africanos. Portanto, continua a ser não uma questão de país, não uma questão de sentimento sul-africano, mas isolar e tratar o caso como um problema de um punhado de sul-africanos e depois, quando nós sabemos a que isso está adstrito, nomeadamente a tentativa de se justificar com uma questão meramente criminal, as mortes que se verificaram, e uma questão de indocumentados e de ilegais. O problema é muito mais
é muito mais baixo, tem que ser visto. Aliás, como o próprio presidente sul-africano fez questão de o dizer semanas depois disso, já mais serenamente, disse claramente que há responsabilidade dos países de onde esses cidadãos são provenientes. Portanto, mas houve uma gestão muito política. O que eu queria saber é até que ponto esta gestão com pinças, digamos assim, pode trazer um restabelecimento de uma ordem normal nas relações entre os países, beliscadas claramente, ainda que não seja admitido publicamente. Até que ponto isto pode restabelecer a normalidade nas relações e na realidade mesmo, por exemplo, na África do Sul? Eu acho que, ao nível oficial, nunca esta relação esteve beliscada, mas aquilo que eu sinto que são os posicionamentos do governo de Moçambique são posicionamentos feitos sob pressão da nossa sociedade, que não gostou de nada de ver as imagens da televisão e de ver aquilo de ver e de ler o que estava escrito e fotografado nos jornais. Portanto, ao nível oficial, não me parece que haja grandes problemas. Não foi assumido. Há um sentimento. Tal como nenhum país, Fernando, iria bater palmas em praça pública se quase 1000 cidadãos seus fossem recambiados do jeito que foi feito. Mas percebe-se a lógica de gestão deste assunto em termos diplomáticos. Claro que se percebe a lógica da mesma maneira quando saem aquelas notícias de tantos moçambicanos mortos no Kruger Park. O Ministro dos Negócios Estrangeiros já protestou com bastante veemência, e eu sei que também nas conversações estes são assuntos que são tratados, e o Governo de Moçambique reage muito mal a esta forma de tratar os moçambicanos, quando eles podem ser presos e levados a julgamento e não serem abatidos como se fossem mais uma peça de caça no Kruger. Mas ele chama o step forward, como dizem os ingleses. O que acha que pode... O step forward, eu não estou seguro que algo se vai modificar, porque até agora, e também na África do Sul, há um debate na sociedade civil se esta é a reação correta da sociedade sul-africana e se esta é a reação correta do governo sul-africano. Mas, para já, o governo sul-africano não respondeu corretamente a esta situação. De um lado, está a pôr um pouco para debaixo da carpete este problema, que é um problema mais do que regional, porque a onda de imigração vem da Somália, vem da Etiópia, vem da Ásia. Portanto, os problemas são muito mais complexos que apenas Moçambique e o Zimbábue, que são os grandes países da migração regional. E, por outro lado, Moçambique, que de algum modo conteve bem as ações de protesto em Moçambique, nomeadamente retaliação contra sul-africanos, retaliação contra interesses sul-africanos a outro nível, parece-me, e esta são as evidências que temos, vai continuar a ser business as usual. Não me parece que haja uma relação beliscada pela onda de xenofobia na África do Sul. Muito bem, deixa eu introduzir José Jaime. Boa noite, José Jaime. Digo, olhasse à luz do que o Fernando disse, olhasse esta visita de Zuma no contexto de vários assuntos que estão em cima da mesa, a questão da xenofobia, pelas razões óbvias, mas também a questão de determinadas regulamentações que os sul-africanos vão introduzindo a miúde, praticamente sem, muitas vezes, grandes coordenações com o governo sul-africano, moçambicano, pelo menos pelas reações que nós ouvimos uma e outra vez. Aliás, este junho vai entrar em vigor uma nova regulamentação relativamente a viagens para a África do Sul com crianças. Mostra um aperto muito grande que os sul-africanos estão a fazer relativamente a isso. Queria que olhasse isso e olhasse na perspectiva económica também. A África do Sul há braços com problemas muito sérios na área energética, que precisa dos países moçambicanos. É como se desse uma palmada com uma mão e com a outra tivesse de amansar tudo o que está. Bom, primeiro, tendo-se convidado ou não Jacob Zuma, está claro que, se nós olharmos no contexto da África Austral, na perspectiva de Moçambique, há pelo menos dois
países que diria que sobressaem, sob o ponto de vista de importância nas relações que têm connosco. É Tanzânia, pelo lado histórico, que a gente bem sabe, e também a África do Sul, pelo lado econômico. Né? E nesta ótica faz todo o sentido que no início do mandato, sem dúvida com esta pressão, haja alguma aproximação em relação também à África do Sul, depois de o chefe de Estado ter feito esta viagem também para a Tanzânia. Agora, em relação à questão de xenofobia e particularmente migração, está claro que os sul-africanos têm uma perspectiva própria de como é que eles querem resolver isto. Até porque o problema afeta a eles. Justamente. O discurso feito por Zuma e as práticas subsequentes até aqui sinalizam uma coisa, que vai haver repressão à imigração ilegal. Isto está claro, e em nenhum momento Jacob Zuma deu sinal nenhum de que ele iria afrouxar em relação a isso. Então, até porque a sua ministra dos Negócios Estrangeiros reiterou este ponto. Disse que eram criminosos. Eram criminosos. Então, portanto, imigração ilegal são favas contadas. Vai haver a repressão e acho que há sinais claros que mostram isso. Agora, aqui este elemento de culpa, bom, não sei se é genuíno ou não, mas tenho sérias dúvidas, que tem a ver com a interdependência que existe entre Moçambique e a África do Sul. O que eu senti olhando para a agenda deste encontro, que inclui questões de energia, defesa e segurança e inclusive industrialização. Portanto, é que a par desta repressão, que está claro que vai ser feita, aqui está-se a tentar reativar algumas áreas que parece que nos últimos tempos ficaram adormecidas. Nomeadamente a parte económica, a parte da energia. Económica, essencialmente. Agora, eu penso que a África do Sul também, neste momento, está em condições de, talvez de forma compensatória, mas também olhando para os seus interesses, retomar um dossiê sensível que é o dossiê de energia. Sabemos muito bem que quando ela fez o seu plano estratégico há alguns anos, um dos pontos que deixou os moçambicanos irritados foi o fato de não se considerar os projetos de energia nesse plano estratégico. Então, com esta aproximação e provavelmente com a possibilidade desses dossiês serem retomados, talvez as relações, apesar de todos esses percalços destes últimos tempos, elas possam se estabilizar. Até porque também não há como ser de outra forma. Como antes disse, nós temos uma relação de interdependência muito forte, sendo que nós somos muito dependentes economicamente da África do Sul. Então, contorná-la é impossível e agora penso que está-se a ver se é possível retomar alguns desses dossiês que por algum tempo tinham sido deixados de lado. Ou seja, faço o ponto para o segundo tema, pessoalização, para estar atento a isso, que eu queria que houve esta semana reflexões importantes sobre o setor energético e não se fala de energia em Moçambique sem se tocar na África do Sul, por todas as razões que são conhecidas. Já me apontava aqui a ideia de que houve um certo adormecimento da nossa parte por conta das opções estratégicas feitas pela África do Sul relativamente à forma como pensava que iria produzir energia, nomeadamente a parte nuclear. Que a África do Sul pensava que iria potenciar a energia para esta via e, portanto, dispensaria todas as opções que estavam em cima da mesa da nossa parte, nomeadamente Pandamcua, a Central Norte da HCB, enfim. Eu queria ouvir o seu comentário, até porque houve uma discussão à volta disso, houve vários especialistas que colocaram a ideia de que Moçambique não terá pensado mais na sua soberania em termos das suas próprias necessidades, terá ficado um pouco adormecido, um pouco a imagem destas opções feitas pela África do Sul,
De modo que, ao fim de, sei lá, mais de 10 anos, nem Pandamocoa, nem Central Norte, nem Espinha Dorsal, nenhum desses projetos andou verdadeiramente. Palavras toda hora. Quero ver o seu comentário. Bom, um ponto que me chamou a atenção aqui é de que alguns desses projetos não andaram. Primeiro, porque a forma como se articulou com a África do Sul não foi a mais adequada, este é um ponto, mas também porque a forma fragmentada como alguns desses projetos estão a ser pensados foi crítica. E aí volta ao ponto que eu falei no início, no tema da semana. Por exemplo, interveniente deste encontro disse uma coisa importante que até certo ponto é intrigante. Disse que a se fazer em Pandamocoa pode inviabilizar até certo ponto a Central Norte. Mas o que é que nós temos neste momento? Nós temos os dois projetos sendo considerados como potencialmente viáveis nos próximos tempos. Agora, a questão é, até que ponto é que nós vamos conseguir, dentro da crise energética, tanto nossa como da África do Sul, tomar decisões de investimento racionais e que depois nos levem a esta questão de nós termos, se caso os dois sejam bem sucedidos, dois projetos e que no fim vão ser em si problemáticos. E acho que isto é um elemento que nós precisamos pensar, porque vimos muito bem que nos últimos tempos, pelo menos Pandamocoa esteve mais ao de cima, ou seja, tinha mais pressing, tinha mais visibilidade e é preciso vermos se vamos ter a capacidade de pensar acima dos interesses específicos e pensarmos numa estratégia. Ao assunto que estavas a levantar, justamente, a questão dos interesses de grupo. Numa estratégia de investimento na área energética que não possa sucumbir a potenciais interesses particulares e que, de fato, possa resolver o problema de déficit energético que nós temos, não só nós, também a África do Sul, porque fica muito claro que muitos desses projetos tornam-se viáveis com a participação da África do Sul. Aliás, como foi mencionado, se no caso da HCB, porque muitas vezes se calhar as pessoas não entendem, e eu também não entendi antes de ir lá, há um rio Zambeze, há uma albufeira foi criada, há de um lado há o paredão, o que nós vulgarmente chamamos de barragem, e há a subestação deste lado de cá, deste lado de baixo. E a Central Norte, na verdade, é replicar o que está do lado esquerdo, do lado direito. O paredão mantém-se rigorosamente o mesmo, não altera. Não, a caverna para acolher os geradores já está feita. Já está lá, sim, pois. Não, para dizer que se Pandamocoa se trata de, na verdade, como eu já, de conceber um projeto de raiz. No caso da Central Norte, já a albufeira está ali, o paredão está ali. Então trata-se de replicar deste lado de cá esta subestação que está já do lado esquerdo, que é a parte sul, do lado norte. Ou seja, potencialmente é muito mais fácil avançar para isto, obviamente salvaguardando outras questões técnicas que têm sido levantadas sobre a quantidade de água que está ali, se é de facto suficiente a quantidade de água que está na albufeira para sustentar as duas centrais, a ideia de que uma central só vai funcionar quando outra estiver a funcionar. As questões, há ali algumas questões técnicas, mas a ideia de que voamos muito para um projeto de 3, 4 bilhões, segundo se disse na altura, no caso de Pandamocoa. 3,4. Depois, 3,4 bilhões de dólares, quando a Central Norte, que tem mais ou menos uma capacidade de 1.200 megawatts, teria mais pernas para andar primeiro. É assim, se há área e setor de atividade que foi mais alvo de lobbies e de lobbies privados ou de lobbies privados dentro do nosso próprio governo na anterior legislatura, o setor energético foi, sem dúvida e sem controvérsia, o setor onde se concentraram todos estes lobbies de interesses. E é assim, não é muito difícil ver
que todo o lobby das comissões tem muito mais rendimentos, tem muito mais a lucrar com um projeto novo, onde entram novos parceiros, novos players, novos intervenientes, do que num projeto que já está assente, que tem donos, que tem acionistas. Aliás, vimos que alguns dos projetos que hoje se estão a questionar, aeroportos, autoestradas, terminais de aeroportos, pontes, foram feitos. Há algumas dúvidas se as anteriores infraestruturas tinham esgotado o seu tempo de vida e a sua utilização, mas exatamente foram feitos porque há muita gente que ganha com estes novos projetos. Muitos dos novos projetos também se questionam os seus orçamentos faraónicos em relação àquilo que custaram e àquilo que podiam custar. E portanto, neste entretanto todo, Fernando, a crise que nós pensávamos estas fontes energéticas, na verdade, em termos de revenda desta energia, portanto, pensávamos no mercado sul-africano, e neste tempo todo vimos que a necessidade, em primeiro lugar, é a nossa. Não, claro, o déficit, segundo o ex-ministro António Branco, é de 25% e eles esperam que aquelas duas centrais que estão ali em Ressano Garcia, de algum modo resolvam este problema. Não, há outro problema aqui, que é um problema, digamos, meramente tático. As pessoas pensam que por falar muito de Pandancua, por se falar muito de espinha dorsal, que estas coisas acabam por acontecer. Ora, elas não aconteceram por uma razão que, de algum modo, o Zé Jaime já aqui destapou o véu. É que a África do Sul nunca teve um cometimento perentório como o grande comprador da energia gerada por novos empreendimentos hidroelétricos e também por esta redundância, chamemos-lhe assim, em relação ao transporte energético norte-sul. Ora, perante este comprador-chave, ou perante a inexistência de um comprador-chave, tais financiamentos massivos nunca se materializariam. É assim, em relação à própria nacionalização quase total da barragem de Caorabassa, foi fundamental, e até agora está hipotecado à venda de energia e à venda contratualizada de um determinado caudal de energia à África do Sul, é o garante de que Moçambique tem o dinheiro suficiente para fazer os pagamentos da compra das ações a Portugal. Portanto, novos investimentos iriam demandar estas questões. Ora, por um lado, disparou-se sobre muitas questões, e mesmo em relação aos próprios projetos que estão em cima da mesa, se olharmos os intervenientes em Pandancua numa fase inicial, desapareceram para darem lugar a outros parceiros, e nem sempre esse tipo de opções foram feitas por opções de natureza meramente económica. Houve muito de chancela política, de orientação política para determinados parceiros deixarem de existir para entrarem outros, nomeadamente a China, nomeadamente a França, o quase desaparecimento dos brasileiros nesses projetos. Mas a questão de fundo continua a ser o cometimento ou não da África do Sul e por exemplo, um dos primeiros problemas que houve foi exatamente no Master Plan, no plano estratégico sul-africano apresentado pela ESCOM até 2025, não havia qualquer referência a Moçambique ou a projetos energéticos de Moçambique como complementaridade de abastecimento de energia na África do Sul. Ora, com este desserviço
dos nossos amigos e dos nossos parceiros e irmãos aqui do lado que acham que não precisam de nós. Todos estes projetos caem por terra. Project Finance, portanto, é fundamental que haja ali um comprador de referência. Até agora, quantos países ou quantas empresas já disseram que o carvão que o carvão de queima em teto seria usado para centrais termoelétricas? Quantas foram feitas? Zero. Até agora nenhuma. Eu quero fazer a ligação para José Jaime. Um outro tema que foi referenciado aqui é a questão das tarifas da EDM. Não sendo necessariamente novo, pelo menos nos moldes em que ele foi referido, a ideia de que toda esta crise energética que estamos a viver e cada vez mais estamos a entrar pelas nossas casas adentro, os anúncios de que ao domingo não vamos ter energia, ao sábado não vamos ter energia, quando temos eventos, são cada vez mais sistemáticos. E pronto, a EDM não pode amplificar esta voz, porque é uma empresa pública. Aliás, vimos a dança que aconteceu, quem levantou a voz para colocar os problemas. O que é que sucede? Nem sempre o Estado tem esta compreensão da forma como os gestores públicos pretendem agir. Vou a isto, pegando a questão das tarifas. As tarifas não são aumentadas praticamente desde 2008 e em 2010 foram quase travadas por decreto na sequência das manifestações de 1 e 2 de setembro. O que sucede é que temos uma empresa que claramente, como disse o seu próprio PCA naquele dia, é insustentável qualquer empresa comprar a 15 para vender a 10. Justamente. E nesta altura a EDM está praticamente a fazer isso. Sim. Inclusivamente, alguns dos grandes compradores estão a pagar zero em termos de energia nesta altura. Se decisões de âmbito político, nesta altura, que querem atender a questões de natureza político-eleitoral e o seu alcance do ponto de vista daquilo que são medidas de política para uma área tão vital como esta. Porque quando há crise de energia, e é isto que é preciso perceber, porque a capacidade que foi alocada à EDM na HCB, ela está esgotada, são cerca de 300, 400 megawatts, está esgotada, implica a EDM procurar alternativas do ponto de vista de abastecer. E compra mais caro. E compra mais caro, porque estas centrais todas que foram feitas à medida. Portanto, quando ouvimos falar de centrais térmicas, quer a carvão, quer a gás, elas estão ali à espera, na expectativa. Portanto, é o Estado. E vende a preço condicionado energia de Cahora Bassa e depois a ESCOM, ou seja, Cahora Bassa a ESCOM, e a ESCOM vende-nos aqui no Sul a um preço muito mais elevado do que Moçambique, do que a HCB. Portanto, essa ideia de que tecnicamente o Sul beneficia da energia de Cahora Bassa não é assim. A EDM compra a ESCOM a energia da HCB a um preço que é diferente daquele que a EDM paga, porque a EDM ela própria tem um preço bonificado já junto da HCB. É uma equação muito complicada, na verdade. Queria ver o seu relativamente a esta questão da EDM em concreto. Será que esta opção de nos degradarmos a cada dia é a melhor opção ou teremos que assumir mais dia menos dia a realidade? Olha, é uma questão sensível sob o ponto de vista político. Está claro que a EDM está a enfrentar um grande desafio de sustentabilidade com as atuais tarifas, mesmo adotando o método de que alguns consumidores subsidiam outros. É uma questão muito crítica e a qualquer momento vai ser complicado manter esta situação. Agora, o que o Dr. António Branco alertou é que é importante pensarmos que o déficit energético deve ser financiado por investimento público, cerca de 2 bilhões de dólares. E isto é que nos próximos tempos, provavelmente, nós temos que nos mentalizar. Portanto, não vai haver milagre em relação a isto. Em algum momento, com o crescimento que nós estamos a ter, vai ser insustentável. Agora, há um outro ponto que não tem sido muito discutido neste país, que é a questão da eficiência energética. Portanto, a forma como nós usamos energia nas casas, nos edifícios. Eu não sei qual é a base técnica do que nós vemos às vezes na rua, deve ter, mas a gente anda na rua às vezes e vê postes de iluminação às 12 horas acesos. Eu não sei se é algo técnico, eu não sei, mas nós temos um problema sério também de eficiência energética, que temos que começar a olhar de forma muito séria a forma como nós usamos
energia, e isto inclui também a forma como nós fazemos casas, edifícios e todas essas instalações e infraestruturas que consomem energia elétrica. Nada melhor que uma crise para aprendermos. Temos que aprender e bem rápido. Né? Fernando, queres comentar? É assim, por um lado, e já que estamos a falar da África do Sul, Moçambique tinha muito a beneficiar sobre toda a história do colapso da ESCOM. Ou seja, a ESCOM foi este veículo para popularizar a eletricidade na África do Sul, e este foi um grande ganho que foi assacado ao ANC, ou seja, dar energia para os pobres. Algo que em Moçambique se está a tentar fazer com esta extensão da energia a todos os distritos em Moçambique, que na prática são a energia para as sedes distritais. Esta energia, de facto, é muito subsidiada no sentido que são os doadores que pagam estes projetos e depois as empresas que se beneficiam são muitas vezes empresas locais. Mas há um problema com a qualidade dessa rede, muitas vezes sem os equipamentos que asseguram qualidade de energia e eficiência na transmissão dessa energia. E estamos agora a ver a questão dos apagões tem a ver exatamente com muito do equipamento que nos faz falta para estabilizar esta distribuição de energia. Agora, já se disse que a rede é muito antiga, tem mais de 50 anos, e precisa investir na rede. Para investir na rede são bilhões e bilhões de dólares e tem de sair de algum lugar. Essas questões têm que ser tomadas a sério. Por exemplo, a questão, o My Love transformou-se numa questão política. Toda a oposição usa o My Love como arma de arremesso contra o governo, contra as políticas públicas de transporte. Mas a questão do My Love tem também a ver com os preços muito baixos, os preços que não correspondem aos preços aos custos de exploração destas redes. E, portanto, ninguém vai investir em mais conforto para transportar o público se apanhar só os 7 meticais do transporte da população. Na questão da gasolina, o governo aceitou subsidiar e, portanto, as companhias privadas adotam o princípio de dizer, bem, o Estado paga mal, paga atrasado, mas acaba sempre por pagar mais. O Estado está agora a usar a almofada dos baixos preços do combustível para resolver e equilibrar as contas dos subsídios. Ora, na eletricidade é o mesmo problema. Alguém tem que pagar a fatura, senão vamos ter a situação da África do Sul, ou seja, mais apagões é insustentável. Mas já estamos a ter. Mas é que na África do Sul, as pessoas aqui não vivem o drama, as pessoas não vivem o drama da África do Sul. Na África do Sul, uma pessoa pode ficar uma manhã inteira e sabe que naquela manhã não vai ter energia. Aqui ainda vem, de vez em quando... Não sou, Fernando, não sou. Porque no centro e norte, aqui nos dois, as pessoas... Já esses casos são muito mais sistemáticos. Mas bem, eu quero convidar-vos para o intervalo, porque estou aqui a gerir a agenda, temos vários pontos. Vamos voltar daqui a pouco, então, na segunda parte, para olharmos para outras matérias. Não sei onde é. O que você pensa conta. Reservamos um espaço de opinião em dose dupla. Conto consigo das 11h30 às 12h30. Eu das 18 às 19h30. Muito bem, estamos já na segunda parte deste Pontos de Vista. Quero avançar para o tempo. Fernando, começo por si. Perdão. O Instituto Nacional de Aviação anunciou esta semana que vem aí concorrência na nossa aviação civil e, portanto, que acabou, ou está praticamente com dias contados o monopólio da LM. Jeremias, nós no passado já ouvimos essa concorrência, mas
O próprio Estado e a companhia do Estado, de uma forma muito ativa, muito agressiva, às vezes inclusivamente com o apoio da sua congênere sul-africana, combateram todos os novos intervenientes em determinadas rotas. Portanto, eu estou como São Tomé, ver para crer se de facto isso vai acontecer. Mas, pelo menos 2 das 3 companhias que são anunciadas não têm uma tão grande reputação que, à partida, me deixem tranquilo quanto à sua eficácia na operação no espaço aéreo moçambicano. De qualquer forma, isto deve fazer pensar de novo a LAM, porque a LAM ofereceu muito melhor preços aos seus clientes quando a Air Corridor entrou no mercado. Não obstante, a concorrência feroz, muitas vezes, para além dos padrões daquilo que é a concorrência, esta concorrência que foi feita contra a Air Corridor. Portanto, à partida, exige que essa concorrência com as novas companhias seja feita mediante determinados parâmetros e para que Mas já está o papel do regulador, que é o próprio Instituto da Aviação Civil. As companhias sempre acusaram o Estado de haver uma cumplicidade de regulador, do Instituto, do Estado, do Ministério e da companhia aérea, tudo contra todos os novos. Há pelo menos 3 companhias aéreas sul-africanas low cost que nos últimos 2 anos tentaram entrar na rota Moçambique, Maputo, Joanesburgo e não tiveram sucesso. Sim, é uma dessas. Não tiveram sucesso porquê? Porque não lhes dão as cotas de lugares que eles precisam para terem rentabilidade na operação e, portanto, por outros custos que têm que partilhar com as 2 empresas que dominam esta rota, nomeadamente a LAM e a South African Airways. Para quem teve a oportunidade de viajar ou tem pela LAM e viaja por outras empresas aéreas, essa abertura é muito mais do que bem-vinda. Apesar de um crescimento substancial nesta área nos últimos tempos, retirando a parte técnica da qual a gente pouco sabe também para dizer algo, não posso dizer que os serviços da LAM são bons. Ainda continuam muito aquém e esta pressão é muito importante. E ela uma companhia operar num regime de monopólio é muito difícil também prestar um bom serviço. Monopólio. Agora, talvez a própria LAM tenha que pensar muito bem no seu modelo de gestão. E existem exemplos da Kenya Airlines, Etiópia Airlines são públicas e privadas, que mesmo assim elas conseguem ter um certo sucesso e oferecem um bom serviço. Então acho que é um grande desafio que surge, mas é muito bem-vindo e sobretudo que o poder regulatório desta vez funcione. E o poder regulatório nesta situação está numa posição um tanto quanto ambígua, porque é público, sem dúvida, mas tem que ter a isenção suficiente para, de fato, não tomar partido de uma empresa pública que está a operar supostamente numa economia de mercado de igual pé com as outras que vão entrar neste momento. Então espera-se, de fato, da regulação, que o poder regulatório... Nós temos reguladores neste país, muitas vezes não assumem o papel de reguladores, não estão claros exatamente aquilo que é preciso fazer e, na verdade, acaba por ser mais fácil tomar partido da companhia do Estado, da companhia pública do que do privado. Mas vamos avançar para outro tema. Esta semana a Lusa entrevistou o antigo Presidente da República, Armando Emílio Guebuza. Falando, começo por si, com declarações surpreendentes de Armando Guebuza. A primeira a dizer que já tinha tomado a decisão, antes da reunião do Comitê Central, de sair do cargo de Presidente e que nunca teve dúvidas de que não podia continuar como Presidente da FREDEMO. Ele não diz em que momento já tinha essa decisão tomada. Fernando? Bem, em primeiro lugar é interessante que um Presidente que tanto fez
por elevar a autoestima dos moçambicanos, a primeira entrevista que dá. Não é um jornal moçambicano ou uma cadeia de televisão moçambicana, mas a uma agência noticiosa do antigo colonizador de Moçambique. A segunda questão, também esta para já foi a parte que me chamou mais a atenção, porque a não ser que haja uma amnésia momentânea, o filme não foi assim. Aliás, e tenho que chamar aqui à colação, a questão do terceiro mandato, houve tentativas, de facto, para existir o terceiro mandato, não obstante, muita gente interessada em dizer não houve tentativa de terceiro mandato. Como vimos no Burundi agora. Exatamente. Estamos a ver ainda. Estamos a ver ainda. Mas a questão do afastar-se antecipadamente é mais próxima. É assim, o senhor Damião José, que é um secretário do partido, obstinadamente insistia que esse ponto nem sequer fazia parte da agenda daquele comitê central. Aliás, não foi agendado. Então seria o Presidente guardou aquele segredo muito bem guardado para surpreender os seus camaradas com a sua retirada. Ora, isso não foi assim, felizmente, com o nosso jornalismo, e ao contrário daquilo que o Presidente diz, o nosso jornalismo não é tão mau, isto não foi um equívoco de comunicação social. A comunicação social limitou-se a transmitir as várias sensibilidades que havia na direção do partido e fê-lo corretamente. Aliás, se não o fizesse corretamente, onde é que estava o ator do cinema mudo, onde estava a famosa declaração de Jorge Rebelo, então nada, e onde estavam as intervenções de Alcinda Abreu e de outros que o fizeram à porta fechada na sessão do Comitê Central. Portanto, eu acho que muitas das coisas é importante que o Presidente, talvez tenha sido cedo demais esta entrevista, devia deixar passar mais tempo para que determinadas coisas se aclarassem e os moçambicanos pudessem ver a sua presidência com mais de distanciamento, mas em alguns pontos foi claramente infeliz. Zé Jaime, como é que olha para esta declaração do Presidente Guebuza, uma vez Presidente, sempre Presidente, como se costuma dizer? Bom, o Presidente, a gente sabe muito bem que tem uma longa história e uma folha de serviço a este país, tem muito crédito em várias coisas, mas há algumas em que é difícil lhe dar este crédito, e uma delas é essa, né? O fato de que de que não tinha esta intenção. Se ele tinha esta intenção de não permanecer, nunca ficou claro. Pelo contrário, o que mais esteve ele próprio claro, ajudou a alimentar isto. Até o fim. Como presidente do partido, influenciava a agenda. Agora, existe também esta ideia de que em certos momentos não foi muito claro em relação às suas intenções, e mesmo em relação ao país, a sua visão, nunca ficou muito clara. Então, pode ter sido isso, mas definitivamente a impressão que ficou não foi essa, e eu, pelo menos, este crédito não posso dar ao nosso ex-chefe de Estado. Posso lhe dar outros créditos, mas este não. E outro ponto que aqui me chama a atenção também é a concepção que aqui é posta sobre o desenvolvimento. Diz o nosso ex-chefe de Estado que é importante acumular para depois distribuir. Isto é o pior equívoco que pode existir, se de facto a visão era esta. É uma das coisas mais perversas que existe. Isto não existe em nenhuma parte do mundo, ou seja, acumular para depois distribuir é extremamente conflituoso e muitas vezes acaba não ocorrendo. É exatamente este tipo de modelo que perpetua diferenças
desigualdades. Então, também esta visão sobre a riqueza, desenvolvimento também é outro tipo de crédito. Se a visão for esta que nós aqui vimos, é outro tipo de crédito que eu não posso dar ao nosso ex-chefe de Estado, mas, sem dúvida, acho que é importante, acima de tudo, que se respeite o fato de ter sido alguém que por anos e anos deu muito de si para este país. Fernando, isto faz-se lembrar aquela máxima de a mulher de César não basta ser fiel, também tem que parecer fiel. Como é que enquadra este posicionamento do presidente Guebuza? Primeiro que se recolheu completamente, como de alguma maneira seria de esperar, é como um grande ator que saiu de cena e ficou, digamos, no anonimato. Como é que enquadra este posicionamento do presidente Guebuza, sabendo, como o próprio Fernando dizia, passou tão pouco tempo relativamente ao período em que ele estava? Eu acho que cada um de nós tem a sua própria personalidade e, portanto, reage de forma diferenciada em relação aos desafios que se lhe colocam. Ora, eu posso compreender que o Presidente, perante tudo que vem na imprensa, das piores coisas que aconteceram ou que acontecem neste país, lhe vêm a pedir responsabilidades, lhe vêm a dizer que foi no seu consulado que isto aconteceu. Então, há como que um grande sentimento de revolta e de reação a essas coisas. É normal em qualquer pessoa. Agora, o Presidente da República, ou o ex-Presidente da República, não é uma pessoa normal. Exatamente, é o ex-chefe de Estado e, portanto, como ex-chefe de Estado, também deve analisar as coisas de outro prisma. E, certamente, aliás, como aconteceu em relação a Joaquim Chissano, em que hoje há uma atitude muito mais equilibrada, balançada, em relação àquilo que foi o seu mandato. Lembro-me também que na altura que ele deixou de ser Presidente, tudo que era errado, tudo que aconteceu de mal neste país, era por causa do Presidente Chissano. Ora, isto não é assim. E em relação ao Presidente Guebuza, a mesma questão se vai passar. Agora, o timing para dar esta entrevista e, sobretudo, para se pronunciar sobre questões recentes é completamente errado. E mais, o Presidente Guebuza não é uma pessoa que está retirado da política, como de algum modo a entrevista pretende passar. O Presidente Guebuza continua a estar na Comissão Política, continua a estar no Comitê Central do Partido Frelimo, portanto, não está retirado da política ativa, como a entrevista pretende suscitar. Portanto, aliás, a propósito de Fernando, peço desculpa por interromper, eu queria, até que ponto o guebuzismo, e ponho entre aspas, tem estado a influenciar na forma como o Presidente Nunes está a governar. Eu queria pegar dois pontos. Nesta entrevista, o Presidente Guebuza refere-se às presidências abertas, que o Presidente Nunes avançou nas presidências abertas, enfim. E é um assunto que me saltou à vista. É que o Presidente Nunes não chama de presidências abertas inclusivas as visitas que ele faz às províncias. Mas a Comissão Política chama isso. Quero apresentar-lhe só dois exemplos. Tenho aqui os comunicados da Presidência sobre as visitas do Presidente a Inhambane e a província de Maputo. Dois. O primeiro parágrafo é: o Presidente da República, Filipe Jacinto Nunes, efetua de 8 a 11 de maio de 2015 uma visita presidencial à província de Inhambane. Depois vem, no âmbito disto, vai escalar isto, não sei o quê. Nunca se menciona a presidência aberta e inclusiva. O segundo comunicado também diz: o Presidente da República, Filipe Jacinto Nunes, efetua de 21 a 24 de abril de 2015 uma visita presidencial à província de Maputo, cuja porta de entrada será o distrito de Magude, enfim. Olho para dois comunicados da Comissão Política, o referente à 44ª sessão ordinária, que foi realizada no dia 4 de maio. Vem assim: a Comissão Política, número 2, que interessa. A Comissão Política saúda o camarada Presidente Filipe Jacinto Nunes pelas visitas efetuadas em presidência aberta e inclusiva, as presidências de Gaza,
Gaza, Maputo e cidade de Maputo tinham por objetivo dar licenças. O comunicado do dia 8 de abril, 43ª sessão, portanto, anterior àquela, diz, no ponto 4, a Comissão Política congratula o camarada Presidente Filipe Jacinto Nyusi pelo início em breve na província de Gaza, da presidência aberta e inclusiva, enfim. Será apenas ao nível discursivo isto? Portanto, quando vemos os comunicados da Comissão Política, pegando estes dois exemplos, mas quem quiser pode ir ver nos outros e nos comunicados da presidência. Eu devo dizer que os primeiros comunicados que saíram da nova presidência falavam de presidência aberta inclusiva, traço, versão 2015. Era assim como era. Penso que são os dois primeiros comunicados. Saíram as primeiras críticas mas na imprensa depois disso... e os assessores da presidência faziam questão a dizer não, é uma visita de trabalho presidencial. Agora, portanto, isto ao nível da forma foi como a presidência resolveu contornar o assunto. Agora, na prática, chamemos-lhe visitas de trabalho ou visita o que quer que seja, mas o formato é essencialmente o formato... Mas esta diferença de tratamento entre os comunicados da presidência e da Comissão Política, o que quer dizer? Não, para mim, eu penso que estamos, e eu acho que é lamentável, acho que estamos a atravessar uma fase do guebusismo sem Guebuza, ou seja, ou aparentemente sem Guebuza. Ou seja, depois da saída do presidente Guebuza, do presidente da Frelimo, Nyusi retoma muito do seu discurso, do discurso de Guebuza. Não há grandes nuances, no discurso de Nyusi em relação ao anterior presidente, nomeadamente em toda a questão da paz, das negociações com a Renamo. Noutras coisas há há aspectos de personalidade. Ou será aquilo que o Chupeta chama de destruição criativa? A lógica de que está ali em embate duas concessões. Não, mas se a destruição criativa estiver a ocorrer, está a ser muito discreta, porque não está a ser... Pois, está ali, estão ali em colisão duas concessões, uma tentando permanecer e a outra tentando... A questão dos comunicados, se não for incompetência da pessoa que redige os comunicados, politicamente é assim que deve ser entendida. Estes querem dizer que é pode haver lugar em incompetência. Exatamente, Jeremias. Portanto, em política, aquilo que parece é, logo, se a Comissão Política continua-lhe a chamar presidência aberta, é porque eles querem que assim seja. Aliás, também a Comissão Política, depois de uma determinada fase que estavam ali num novo noivado com o Nyusi, me parece, de novo, bastante agressivo nos discursos que tem feito, e aliás esta semana nem sequer foi ao nível da Comissão Política. Acho que o deputado Mateus Catupa não teve uma noite de insónia para fazer a intervenção que fez na Assembleia da República, nomeadamente no seu ataque violentíssimo, provavelmente o ataque mais violento na nova legislatura, foi feita à Renamo, à proposta de descentralização da Renamo e a toda a questão do diálogo e da paz. Já queria que analisasse este ponto, pegando num outro, o Raul Chambote, que é um académico, ele fez uma outra leitura, eu não tinha reparado, mas ele faz. Ele analisa o plano quinquenal do governo e conclui que o plano quinquenal do governo e o plano económico social, ele diz que, lendo estes dois documentos, já percebemos que o discurso de combate à pobreza, portanto, no sentido de combate à pobreza, desapareceu. Portanto, não consta quer num documento, quer no outro. Ele vai mais adiante, ele diz que não encontramos termos como combate à pobreza absoluta, a redução da pobreza, diminuir a pobreza, criar riqueza, aumentar a riqueza. Encontramos, sim, a palavra pobreza enunciada 5 vezes, ele fez questão de contar e diz que aparece nas páginas 13, 18, 19 e 20 do plano quinquenal e menciona também no plano económico e social. O que é que isto quer dizer? Olha, nós tivemos aquele discurso inicial que vinha com uma nova abordagem, e depois veio o plano que até nós
analisámos-lo aqui e dissemos que, sob o ponto de vista metodológico, tem alguma mudança. Então, o que eu vejo nisso? Vejo que, de certa forma, é uma tentativa de mudança discursiva, ok? E de tal sorte que nós não temos algumas frases-chave que nós fomos ouvindo destes últimos anos. Agora, conforme nós temos, penso que foi há 2 semanas ou há uma semana, nos últimos tempos, houve alguma, quer dizer, eu não sei o que isso foi, mas penso que houve alguma hesitação na continuação daquele discurso e também na forma como alguns assuntos, como por exemplo, a questão da paz, a questão da reconciliação, estavam a ser vistas. E, conforme antes disso, sinto que esta lufada de ar fresco, esta forma nova de fazer política já não está assim tão certa e, aos poucos, a não ser que isto mude, começa a ficar a imagem de que, afinal, nós estamos a ter, neste momento, um político tradicional, aquele que nós vínhamos vendo. E creio que se o nosso chefe de Estado, de fato, quer projetar uma outra imagem, que, no fim, não é só isso. Projetar uma nova imagem também tem uma importância de mobilizar. Eu penso que ele precisa lançar sinais claros de que aquele discurso que fez quando da posse, de fato, está a ser materializado, não só nesses textos em que não encontramos essas frases-chave, mas também na prática e principalmente em assuntos sensíveis como a questão da paz. Então, penso que ainda precisa se construir a imagem, não só em termos discursivos, mas também em termos práticos, de se o presidente Nyusi, de fato, representa uma nova forma de fazer política e um novo perfil de um jovem político neste país. Creio que isto ainda falta. Bem, vamos ao terceiro ponto. Fernando, esta semana o antigo Ministro da Educação, Augusto João, foi impulsado na Politécnica para desempenhar então as funções de diretor da escola, a escola aberta ao nível da Politécnica, o que levantou algumas dúvidas relativamente a o Centro de Integridade Pública, o CIP, disse mesmo que Augusto João violava flagrantemente a lei de probidade pública, porque ele não cumpriu ainda a janela de 2 anos, que, nomeadamente, o número 2, a linha A, número 2 do artigo 46 da Lei de Probidade Pública determina relativamente a quem exerceu funções e lidou diretamente com a instituição. Fernando. Bem, eu lendo o trabalho do CIP e conhecendo a lei da probidade pública, inclino-me de facto na situação de irregular em que se encontra o antigo Ministro da Educação, nomeadamente do período de nojo, como se costuma dizer, em relação ao desempenho de atividades no mesmo setor de atividade em que exercia um cargo governamental e também pelo facto de estar vinculado a uma universidade privada. De qualquer forma, na Politécnica, dizem-me que estão muito tranquilos em relação a esta nomeação porque interpretam de uma forma diversa. Portanto, a interpretação na Politécnica é de que, gozando as universidades de autonomia em relação ao Estado, nunca o Estado exerceu uma direção direta dos seus ministérios e do seu governo sobre as universidades, e nomeadamente sobre as universidades privadas. Logo, o ministro da tutela, que era o ministro da Educação e que tinha um vice-ministro específico para o setor do ensino superior, que não estão perante este manto de cobertura e de influência
da lei da probidade pública. Eu acho que esta interpretação da Politécnica é uma interpretação muito generosa e penso que sim, que o Ministro ou que não colhe esta interpretação e que ele não pode assumir estas funções na Universidade Politécnica. Uma escola superior aberta, já vou ler o artigo, diz que está proibido prestar qualquer tipo de serviço à pessoa física ou jurídica com quem tenha estabelecido relacionamento relevante em razão do seu cargo ou emprego anterior. Fim de citação. Quid de juros? Este período de nojo ou quarentena é justamente para evitar aquilo que se chama porta giratória, ou seja, um indivíduo que está, por exemplo, numa entidade pública do Estado ou uma entidade regulatória, sair e depois entrar na entidade que, de certa forma, regulamenta. Então, nesta interpretação, está muito mais do que claro que, embora possa não ter exercido de forma direta o poder regulatório sobre a Politécnica, na qualidade de ministro, portanto, o Dr. John está neste momento preso na porta giratória, portanto, e neste sentido eu acho que não procede este argumento. Agora, atenção a uma coisa, esta lei de fato está a causar uma grande dificuldade do ponto de vista da sua implementação, interpretação e apesar de ela existir há cerca de 3 anos, ainda existem muitas dúvidas. Por exemplo, algo tão simples, os artigos 26 e 27 relacionados àquilo que pode ser feito tanto nas horas normais ou com bens públicos, deveriam, aliás, desculpe, são artigos 27 e artigos 28, deveriam em si, já por interpretação, dizer que não devem existir células de partido político nenhum nas instituições públicas e não pode haver reunião nenhuma nas instituições públicas que têm caráter partidário. Por quê? Porque é o uso de bens públicos, segundo é o uso do horário público para fins que não têm nada a ver com a finalidade pública daquelas instituições e dos meios que eles usam. Então, e isto claramente não está a ser cumprido e passam-se 3 anos. Então, como antes disso, só isto já mostra em si o quão esta lei foi aprovada, mas existem pruridos sobre como é que ela deve ser aplicada. E é preciso estarmos mais atentos em relação a... Não é da lei. Um dos nossos costumes. Não é da Aliás, lei. basta ver as circunstâncias que esta lei foi aprovada, foi um pouco a escopo e martelo. Mas então, a ideia de nós criamos regras, mas não estamos predispostos a aceitar essas regras. Porque estamos a falar de governantes que estiveram na aprovação desta lei. Esta lei foi aprovada em Conselho de Ministros, emitida à Assembleia, certo que sofreu grandes transformações. Os aspectos caricatos que houve em relação à lei. Houve pessoas que submeteram cartas de resignação no setor privado, depois, porque foi dada uma orientação do grupo, não se mexam ou não tomem decisões, retiraram as cartas de resignação no setor privado e depois resistiram em grupo à posição que deveria ser tomada para a aplicação da lei da propriedade pública. Mas mesmo assim o fenómeno de Nampula, de vários elementos da Assembleia Provincial que se recusam a abandonar a Assembleia Provincial é um fenómeno recente, tem um mês, em que o MDM teve que tomar uma posição de força em relação a estas pessoas. Pois, eu vejo mesmo nesta, porque temos leis, elas são muito exigentes e não estávamos à espera destas exigências. Não estávamos à espera. Que é a própria lei. E depois criam-se resistências e depois faltam instituições para implementar estas leis. Estes artigos, eu penso que são artigos que escaparam. Por exemplo, a questão da declaração pública de bens só faz sentido quando ela é pública, porque quando ela não é pública dilui a essência deste instrumento como instrumento de ética pública. Pois, nesta altura está sob controle do Conselho Constitucional. O Zé Jaime está a levantar aqui a despartidarização
do Está Estado. já em debate no centro de conferência. Mas já está prevista na lei. Portanto, aquilo que deviam fazer era chamar à colação a própria lei, dizer assim, cumpra-se a lei. Cumpra-se a lei, pronto. Mas um aspecto mais é a falta de instituições para fazer velários. A Procuradoria ouvimos há pouco tempo a dizer que há muitos... Instituições existem, olha. De assumir... O Estatuto Geral... Temos a Comissão Nacional da Implementação desta Lei de Probidade, mal se ouve. Nas instituições estão lá várias comissões que foram criadas, mas os problemas persistem, pelo que estamos a ouvir. Jeremias, com a Lei da Probidade Pública, nenhum indivíduo é obrigado a participar de uma reunião partidária ou de uma célula dentro de uma instituição pública. Se ele for obrigado, é só evocar o artigo do Estatuto Geral dos Funcionários do Estado que diz que ele não é obrigado a cumprir como ordem ilegal. Ordens ilegais. Aliás, vem na própria Constituição relativamente a isso. Muito bem, quero agradecer a vossa presença hoje, para olharmos estes temas, muitos temas como tivemos a ocasião de ver. Aos nossos telespectadores também dizemos o nosso muito obrigado. Próximo domingo voltamos a encontrar neste mesmo espaço para continuarmos a olhar tudo o que se passa neste país. Boa noite e uma boa semana de trabalho. Até próximo domingo.